A coisa que usava o rosto da mulher que amei. Alguma coisa nos campos de milho levou a mulher que eu amava. Tenho 40 anos agora. Tenho uma vida que, no papel, parece ótima. Um apartamento pequeno numa cidade longe de casa, um emprego que paga as contas, uma gata que me ignora a não ser que esteja com fome. E tenho uma cicatriz. São 3 linhas finas e pálidas no meu antebraço esquerdo que nunca bronzeiam e estão sempre, sempre frias ao toque. É uma lembrança permanente da noite em que aprendi que algumas coisas não desaparecem, elas são substituídas. Estou te contando isso porque, por 24 anos, não contei para ninguém. Estou te contando isso porque uma parte pequena e idiota de mim se agarra à esperança impossível de que ela esteja por aí, em algum lugar, e valer isso. Crescer em Armon, Kansas, era como viver numa caixa de sapatos com a tampa bem fechada. A cidade era um pedaço plano de poeira e fé, cercado por todos os lados por um oceano de campos de milho sussurrantes. A vida girava em torno de 2 coisas, a colheita e a primeira igreja batista do condado de Armon. Deus não era apenas um conceito, ele era um vizinho, do tipo que te observava pelas cortinas e mantinha uma lista detalhada de cada passo em falso seu. Eu já tinha me desligado de toda essa parada de religião quando tinha 12 anos. Eu conseguia ver a hipocrisia na cara dura. Os mesmos diáconos que pregavam a caridade iriam executar a hipoteca da fazenda de uma família com dificuldades. As mulheres que lideravam o grupo de juramento de castidade eram as fofoqueiras mais cruéis da cidade. Mas numa cidade como Armon, se desligar não era realmente uma opção. Você ia à igreja. Você curvava a cabeça. Você fingia acreditar, ou se tornava um pária. Então eu fazia meu papel. Eu usava os vestidos floridos, murmurava os hinos e contava os segundos até o sermão acabar. Foi numa dessas manhãs sufocantes de domingo que eu conheci a Amy. Eu estava do lado de fora do salão da igreja, tentando tirar discretamente o rótulo da minha garrafa de água, quando uma nuvem de fumaça passou pelo meu rosto. Olhei para cima e lá estava ela, encostada na tinta descascando da parede da igreja, um cigarro aceso preso entre 2 dedos. Ela usava uma camiseta preta de uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, seus jeans tinham buracos nos joelhos e seu cabelo era um corte bagunçado e escuro que caía nos olhos dela. No nosso mundo de calças sociais e cores pastéis, ela era uma mancha de óleo numa poça imaculada. Ela me pegou olhando e me deu um sorriso torto e cúmplice. Não conta para minha mãe, ela disse, com a voz um pouco rouca. Ela acha que eu estou aqui me arrependendo. Ela fez aspas com os dedos da mão livre. Acho que me apaixonei por ela ali mesmo. Não da maneira como eu entendi o amor, não um aperto de mãos casto e aprovado pela igreja que levava a um casamento modesto, mas de uma maneira que parecia uma chave secreta girando numa fechadura que eu não sabia que existia dentro de mim. Foi um clique aterrorizante e emocionante. Nós nos tornamos amigas depois disso. Numa cidade com apenas 40 crianças em toda a escola, não foi difícil, mas nossa amizade parecia diferente. Era uma aliança. Éramos 2 ilhas num mar de conformidade bege. Amy era tudo o que eu não era, ousada, destemida e totalmente despreocupada com o que as pessoas pensavam dela. O maior problema era que eu tinha reprovado no teste da carteira 2 vezes. Meu pai disse que eu tinha pé pesado e a noção espacial de um esquilo atordoado, o que provavelmente era justo. Isso significava que eu estava de castigo, no que diz respeito ao carro, por um futuro previsível. Então a Amy dirigia. O carro dela era uma picape Ford velha que cheirava a café velho, gasolina e o perfume barato de cereja dela. A gente chamava de a fera. A maior parte do nosso tempo juntas era gasto depois que escurecia. A gente esperava até a luz do quarto dos meus pais se apagar, então eu escorregava pela minha janela e ela estava lá, a fera em marcha lenta silenciosamente no final da nossa longa entrada de terra, com os faróis apagados. A gente dirigia por horas, por estradas de cascalho sem fim que cortavam os mares negros de milho e soja. A gente ouvia as mistapes dela, cheias de chiados, e falava sobre tudo e nada. Nossos sonhos de escapar de Armon, as coisas estúpidas que nossos professores diziam, o peso sufocante das expectativas de todos. Aquelas noites na fera eram as únicas vezes em que eu sentia que conseguia respirar. O mundo se abria.
Sob o vasto céu de Kansas, salpicado de estrelas, Armon e seus pináculos de igreja e seus olhos julgadores pareciam pequenos e a milhões de quilômetros de distância. No brilho fraco das luzes do painel, eu podia ser eu mesma. E ela também. Uma noite, estacionadas perto da antiga pedreira abandonada, as cigarras unindo sua canção de verão ensurdecedora, Amy desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ficamos ali por um longo tempo, olhando para o reflexo da lua na água parada e escura. Eli, ela disse, com a voz mais suave do que o normal. Posso te contar uma coisa? Uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Meu coração começou a bater forte contra as costelas. Sim. Claro. Ela respirou fundo, tremendo, e se virou para mim. Seus olhos, mesmo no escuro, eram incrivelmente claros. Eu não gosto de meninos, ela disse. Não como se supõe que eu goste. Eu gosto de meninas. O ar na cabine da picape de repente pareceu rarefeito. Eu sabia, com uma certeza que era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante, o que viria a seguir. Eu gosto de você, ela sussurrou. E então ela se inclinou e me beijou. Não foi um beijo casto. Foi suave e hesitante no começo, depois firme, e tinha gosto de glows de cereja e segredos. Cada nervo do meu corpo se acendeu como uma central telefônica. Foi a coisa mais certa, mais natural que eu já tinha sentido na minha vida. E por alguns segundos perfeitos, eu a beijei de volta. Então os ensinamentos do pastor Dave e uma vida inteira de versículos bíblicos entraram na minha cabeça como um ariete. Abominação. Antinatural. Um pecado contra Deus e o homem. Uma pequena faísca de fogo do inferno explodiu na minha barriga. Eu adoraria te dizer que fui corajosa. Eu adoraria dizer que não abrigava nenhuma daquela homofobia internalizada e profunda que nossa cidade tinha batido em cada um de nós desde o nascimento. Mas eu não posso. Eu me afastei, um ruído estrangulado escapando pela minha garganta. Empurrei a porta da picape e tropecei para fora na noite úmida. Eli, espera, Amy chamou, com a voz rachada de confusão e mágoa. Eu não posso, eu engasguei, e corri pela estrada de cascalho, meus pulmões queimando, sem parar até estar em casa, segura no meu quarto com a porta trancada. Eu a ignorei pelos 3 dias seguintes. Ela ligou para o telefone de casa e eu disse para minha mãe que estava ocupada. Ela deixou um bilhete no meu armário e eu joguei fora sem ler. Eu vi a picape dela estacionada do lado de fora do restaurante e atravessei a rua para evitar passar por lá. Cada vez, uma nova onda de vergonha e culpa me invadia. Eu queria vê-la, explicar, mas o medo era mais forte. O pequeno pregador na minha cabeça estava gritando alto demais. No 4º dia, Amy desapareceu. Começou como um boato na escola, depois um telefonema frenético da mãe dela para a minha. À noite, o carro do xerife Miller estava estacionado na entrada da casa dela. Amy não tinha voltado para casa. Sua picape, a fera, tinha sumido. Ninguém a tinha visto ou ouvido falar dela. Eu imediatamente assumi o pior, e meu estômago se contorceu num nó de puro gelo. Minha mente cambaleou com 2 possibilidades igualmente horríveis. Uma, alguém nos tinha visto na pedreira. Alguém descobriu que ela era gay, e numa cidade como Armon, esse era um segredo perigoso de se ter. Talvez alguns meninos do time de futebol tivessem decidido dar uma lição nela. 2. Ela tinha fugido. Por minha causa. Porque eu a tinha rejeitado e feito com que ela se sentisse uma aberração. A ideia de que minha última ação em relação a ela foi de covardia e crueldade me deixou tão mal que eu não conseguia comer. A cidade zumbiu. Foram organizadas equipes de busca. Folhetos com a foto sorridente em preto e branco da escola de Amy foram afixados nos quadros de avisos dos correios e do supermercado. Os dias se transformaram em uma semana. A esperança na voz das pessoas começou a se desfiar. No domingo seguinte, a igreja estava lotada. As pessoas vieram em busca de conforto, respostas. O pastor Dave estava no púlpito, com um rosto grave. Ele falou sobre o filho pródigo, sobre as ovelhas perdidas. E então seu tom mudou. Ele endureceu. Às vezes, ele rugiu,
sua voz ecoando no teto abobadado, nossos filhos se desviam do caminho. Eles são tentados pelos sussurros escuros e pecaminosos do mundo. E às vezes, Deus, em sua infinita e terrível sabedoria, deve dar um exemplo. Seu julgamento é rápido. Devemos orar pela alma de Amy, para que ela encontre o arrependimento, onde quer que esteja. Ele não disse as palavras, mas todos sabiam o que ele queria dizer. Ele estava chamando ela de pecadora. Ele estava enquadrando o desaparecimento dela não como uma tragédia, mas como uma punição justa. Ele estava dizendo que ela merecia. Algo em mim se quebrou. Os anos de sorrisos forçados e obediência silenciosa evaporaram em uma explosão de pura raiva. Eu me levantei, minha cadeira raspando alto no chão. Todas as cabeças se viraram para mim. Minha mãe agarrou meu braço, seu rosto uma máscara de horror. Eu a sacudi. Você está errado, eu disse, minha voz tremendo, mas alto o suficiente para que as primeiras fileiras ouvissem. Vocês estão todos errados. E eu saí correndo, batendo as pesadas portas de carvalho atrás de mim. O suspiro da congregação foi a última coisa que ouvi antes de estar sob o sol ofuscante de Kansas. Eu nunca tinha me sentido tão sozinha, ou tão certa de que eu estava certa. Naquela noite, eu estava no meu quarto, olhando para os campos, quando ouvi um pequeno tinido contra o vidro da minha janela. Meu sangue gelou. Eu me aproximei, meu coração batendo um ritmo frenético contra minhas costelas. Outro tinido, mais alto desta vez. Eu espreitei por uma fenda nas cortinas. E eu a vi. Em pé na beira do meu gramado, onde a grama bem cortada encontrava a emaranhada mata da linha das árvores, estava Amy. A respiração que eu não percebi que estava prendendo saiu em um soluço irregular de alívio. Ela estava bem. Ela não tinha sido morta. Ela não tinha fugido para sempre. Ela tinha voltado. Joguei a janela para cima, me inclinando para o ar fresco da noite. Amy! Meu Deus, onde você esteve? Você está bem? Todo mundo está te procurando. Ela apenas sorriu, um sorriso largo e preguiçoso que não chegava aos olhos. Estou bem, Eli, ela disse. Sua voz estava certa, mas, sem graça. Como uma gravação. Vem cá. Quero te mostrar uma coisa. Ela gesticulou com a cabeça em direção à floresta escura atrás dela. Uma sensação doentia, um medo frio e oleoso, começou a coalhar no meu estômago, sobrepondo-se ao meu alívio. Algo estava errado. Amy, o que está acontecendo? Onde está sua picape? Perguntei, me atrasando. Não importa. Só vem comigo. Está na floresta. É lindo. Seu sorriso permaneceu fixo no lugar, uma expressão colada em seu rosto. Foi então que comecei a notar as pequenas coisas. Os detalhes que estavam simplesmente errados. Amy era uma pessoa que não parava quieta. Ela estava sempre empurrando o cabelo para fora dos olhos, ou batucando com o pé, ou se preocupando com a bainha da manga. Essa garota estava perfeitamente, artificialmente parada. O luar atingiu seu rosto, e seus olhos pareciam muito largos, muito escuros, e eles não estavam piscando. Nenhuma vez. E suas roupas? Ela estava usando a mesma camiseta preta e jeans que tinha na noite em que eu fugi dela. Eles pareciam impecáveis, não como se ela estivesse vivendo neles há uma semana. Não havia uma mancha de sujeira neles. Eu sabia. Naquele instante, com uma certeza animal e profunda que desafiava toda a lógica, eu sabia que a coisa parada no meu gramado não era Amy. A verdadeira Amy tinha ido embora. E essa coisa estava usando ela como um terno. Eu não posso, eu gaguejei, minha voz mal um sussurro. Meus pais vão me ouvir. O sorriso em seu rosto não vacilou, mas uma ponta entrou em sua voz. Aquele tom sem graça, gravado, agora tinha um tom agudo de impaciência. Eles estão dormindo, Eli. Eu estava observando. Eles não vão acordar. Vamos. Eu senti sua falta. Ela reproduziu sua voz, mas as palavras pareciam vazias, uma imitação barata. Comecei a me afastar da janela, minhas mãos tremendo. Você não quer vir comigo? Ela persuadiu, dando um passo à frente,
Para fora das sombras. Podemos dar uma volta. Como costumávamos fazer. Quando ela se moveu para um pedaço de luz da janela do meu quarto, eu vi outra coisa. Em volta do pescoço dela estava o pequeno colar de cruz de prata que Amy sempre usava, um presente de sua avó. Mas estava pendurado de cabeça para baixo. Minha mente estava gritando. Uma ladainha silenciosa e frenética de não, 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 não é real, não é Amy. Eu não vou sair, eu disse, tentando deixar minha voz firme. O sorriso em seu rosto finalmente caiu. Desapareceu completamente, deixando para trás uma expressão vazia e com a mandíbula frouxa. A cabeça se inclinou em um ângulo que era muito agudo, muito rápido. Um ângulo que teria feito um pescoço humano estalar. Sim. Você vai. A voz não era mais a de Amy. Era um coro em camadas e distorcido de cliques e sussurros que de alguma forma foi moldado em palavras. Ela se moveu com uma velocidade impossível. Em um momento estava no gramado, no momento seguinte estava subindo pela lateral da minha casa, dedos e dedos dos pés encontrando apoio no revestimento como algum inseto obsceno. Estava na minha janela em um segundo, seu rosto pressionado contra a tela. Os olhos eram buracos negros e sem pupilas. Cheirava a terra úmida e algo podre, como carne deixada ao sol. Eu gritei e bati a janela, mexendo na fechadura quando ela começou a arranhar a tela, rasgando a malha com dedos longos e pálidos. Parecia Amy, mas estava tudo errado. Seus membros eram longos demais, suas articulações dobradas em lugares ligeiramente errados. Então ela começou a falar de novo, e esta é a parte que me assombra mais do que qualquer outra. Não era mais o coro de sussurros. Era minha própria voz. Era minha voz, em pânico e sem fôlego, da noite na pedreira. Eu não posso, imitou, meu próprio soluço aterrorizado perfeitamente reproduzido. Isso está errado. Eu recuei, caindo da cadeira da minha mesa e aterrissando com força no chão. Meu coração parecia que ia explodir. A coisa rasgou a tela e começou a bater no vidro. Nojento, ela rosnou, novamente com minha voz, usando a palavra que eu tinha pensado, mas nunca ousado dizer em voz alta. Estava reproduzindo minha própria vergonha mais profunda, minha própria intolerância, e usando-a como uma arma. O vidro se encheu de rachaduras. Com um estrondo final e doentio, o painel se estilhaçou para dentro. A coisa caiu no meu quarto, aterrissando em uma posição baixa que uma pessoa não deveria ser capaz de manter. Enquanto eu andava para trás, desesperada para escapar, ela se atirou. Seu braço se estendeu, impossivelmente longo. Joguei-me para o lado, mas seus dedos, duros e afiados como pedaços de osso, rasparam meu antebraço. Uma dor intensa e fria subiu pelo meu braço, tão intensa que era vertiginosa. Não parecia um corte, parecia ser marcada com gelo. Um novo grito saiu da minha garganta, um de dor e terror, e me impulsionou para cima. Eu fugi do meu quarto, bati a porta do meu quarto e corri pelo corredor para a frente da casa. Eu podia ouvi-la atrás de mim, um baque molhado contra a porta, depois silêncio. Seus passos eram anormalmente silenciosos, mas eu podia sentir sua presença me perseguindo, uma onda de ar frio nas minhas costas. Cheguei à porta da frente, meus dedos escorregando na tranca. Finalmente consegui girar a fechadura e abri a porta, tropeçando na varanda. Meu plano era correr para o vizinho mais próximo, a 1/4 de milha pela estrada. Mas quando me virei, eu a vi. Ela estava na porta da minha casa, meio dentro, meio fora das sombras. Mas não estava cruzando o limiar. Ela apenas ficou ali, com o pé no tapete de boas-vindas, com uma expressão de confusão em seu rosto errado de Amy, como se houvesse uma barreira invisível que ela não pudesse ultrapassar. Ela olhou para mim, e sua mandíbula se soltou, abrindo-se muito, e ela soltou um grito. Um som que não era humano nem animal. Era um ruído agudo e irritante que parecia estar rasgando o interior do meu crânio. Então, como se estivesse desistindo, ela se afastou da porta. Voltou a olhar para a floresta de onde veio, e se escondeu de volta no quintal. Seus movimentos foram o que realmente destruíram minha mente. Ela se moveu para trás, seus membros se contorcendo, a coluna parecendo ondular e dobrar em ângulos impossíveis. Ela caiu de 4, seu corpo se dobrando sobre si mesmo como uma aranha em colapso,
e correu com velocidade aterrorizante para a linha das árvores, desaparecendo na escuridão absoluta. Fiquei naquela varanda até o sol nascer, tremendo tanto que achei que meus dentes iam rachar. Olhei para o meu braço. 3 cortes paralelos jorravam sangue fino e escuro. A pele ao redor deles já estava pálida e enrugada, como se tocada pela geada. Eu chorei naquela noite. Eu chorei até não ter mais nada. Eu não estava chorando porque quase morri. Eu estava chorando porque naquele momento, eu sabia com uma finalidade profunda que a única garota que eu já amei tinha ido embora para sempre. Eu não sei o que aconteceu com a verdadeira Amy. Talvez aquela coisa tenha pego em uma estrada escura. Talvez aqueles meninos da cidade tenham chegado até ela. Talvez ela apenas tenha fugido para escapar do ódio sufocante de Harmon e de mim, e a coisa que veio à minha janela foi apenas uma coincidência terrível. Eu nunca saberei. E isso, aprendi, é a pior parte. O não saber é uma ferida que nunca, jamais cicatriza. Eu me mudei de Harmon no dia em que completei 18 anos e nunca mais voltei. Minha vida é tranquila agora. É segura. Mesmo agora, enquanto digito isso, meus dedos traçam as 3 linhas pálidas no meu braço. Elas não cicatrizaram direito. Elas são uma parte permanente de mim, um mapa físico da minha dor e do meu terror. Elas são a única evidência que me diz que eu não imaginei tudo. Então estou escrevendo isso. Tudo. Colocando isso no vazio da internet. Eu sei que as chances são de 1 trilhão para 1. Mas eu tenho que tentar. Amy, se você estiver por aí. Se você fugiu e construiu uma nova vida para si mesma em algum lugar onde finalmente pudesse respirar. Sinto muito. Eu fui covarde. E eu nunca, nem por um único dia, parei de pensar em você.